Amada igreja, a palavra que eu quero deixar para nós hoje, para nós que estamos aqui, para aqueles que estão lá em casa, conectado, é sobre a providência de Deus. Amém? Sobre a providência de Deus. Claro que é um tema, que nós nunca vamos conseguir chegar à conclusão, mas é sempre bom ter a questão básica. Essa providência de Deus, por várias vezes, ela pode ter interpretações diferentes. Muitas vezes concebemos que Deus é provedor quando tudo sucede bem na minha vida. Enquanto as coisas não sucedem bem, a gente logo parece que anulamos essa virtude de Deus, dele ser provedor, porque nós pensamos o facto de que as coisas não correm bem para a minha vida, Deus não está sendo provedor. Então nós vamos ver um pouco sobre isso. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo. Pois os irmãos sabem que a família do pastor André não está conosco, porque ele não está engripado, então preferiu ter um cuidado de ficar em casa com a família. O nosso irmão Isaac também não está bem de saúde, então também nos comunicou, e os demais estão viajando. Estão de férias, e alguns não sabemos exatamente as suas ausências, mas, em todo caso, Deus está no controle de tudo. Amém? Mas você está aqui para glorificar e ser esse canal de bênção. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma leitura que vai nos ajudar a perceber um pouco da providência de Deus. E uma das providências de Deus já ouvimos agora pelo testemunho do nosso irmão Beto, que apesar de tudo, Deus foi provedor na família do nosso irmão Beto. Ok. Amém? Porque esperava-se o pior, porém o pior foi evitado, porque Deus, mais uma vez, usou de sua misericórdia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Amém? Em Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo 15. O meu subtema nesta palavra diz a supremacia de Cristo. Que bom, hein? Então, eu vou aguardar até que todos encontrem, para que cada um possa acompanhar da sua própria tradução. Amém? Glória a Deus. Quem não encontrar, tem a bondade de seguir pela tela. Amém. A técnica nos ajuda também, não é verdade? Amém. Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15. Amém. Então diz assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos e soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal.
procedimento de vocês. Mas agora eles os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esta gloriosa palavra. Aleluia. Eterno Deus e Pai, poderoso és, dono de todas as coisas, oramos, te agradecemos, Pai, por tu ter nos dado este privilégio de podermos receber a tua luz, de podermos receber a reconciliação que só existe em ti, Senhor. Obrigado que neste momento queremos trazer à nossa memória a tua grandeza, o teu poder, Senhor, que nós não somos nada sem o Senhor. Oh Pai, que a tua igreja ela depende do Senhor, que o teu povo, Senhor, depende do Senhor. Jesus, é bom que nós sabemos que o Senhor é tudo e todas as coisas foram feitas para o Senhor e tudo subsiste para o Senhor. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento glorioso em que nós estamos a alimentar a nossa alma através da tua palavra. A honra e a glória a ti pertence para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmão, esta palavra, podem sentar por favor. Esta palavra, ela é empolgante, irmãos, porque nós logo, quando lemos, sentimos a supremacia de Jesus, a supremacia de Cristo. Amém? Logo no versículo 15 diz: Ele é a imagem de Deus invisível. A palavra está a dizer quem é esse? Quem? É Jesus. Diz que Jesus é a imagem de Deus invisível. Pois nós não vemos Deus, mas Deus é uma realidade. E Jesus é uma realidade porque em algum momento Ele veio na terra e agora ascendeu novamente aos céus. Amém? E a Bíblia declara que Ele é a imagem de Deus. É por isso que Jesus diz que quem conhece a mim, conhece ao Pai. Porque depois Ele completa: eu e o Pai somos um. Aleluia. E quem está em mim, aleluia, Ele tem a vida. Amém? E a Bíblia continua dizendo: pois neles foram criadas todas as coisas. Oh, glória! E a Bíblia diz: do céu e na terra, irmão. Então, é que tudo foi criado em Jesus. Tanto nos céus e na terra. Isso significa, mesmo os seres que estão no céu dependem de Jesus. Os anjos submetem a Jesus. E na terra também a mesma coisa. Porque até coisas da terra foram criadas também por Ele. Amém? Eu indo um pouco para a providência de Deus, então vamos ver, aqui estamos a lidar com a providência de Deus. O que é a providência? Significa que Deus está acima de todas as coisas. Ele governa, Ele dirige, Ele é soberano. Amém? E nada escapa das suas mãos, nada escapa do seu poder. Porém, às vezes a pergunta daquilo que acontece, e a gente se pergunta: por que isso acontece? Se Deus é soberano, se tudo está ao seu poder. Isso é que nós queremos ter alguma ideia. O que é que diz? A providência de Deus é uma doutrina que Deus é soberano sobre tudo o que acontece no mundo. Amém? É essa a providência de Deus. A providência de Deus é a doutrina que Deus é soberano. Isso sobre tudo o que acontece no mundo. E a providência de Deus é mais do que uma simples ideia da prevenção ou a prudência. A providência de Deus significa que Ele governa todas as coisas de modo que nada acontece por acontecer e nada foge do seu controle. Amém?
E nada foge do seu controle. É por isso que nós ouvimos a situação da enfermidade e Deus sabe. Amém? E Deus sabe. E nós nos perguntamos, se nada foge do controle de Deus, por que acontecem certas coisas? E nós nos perguntamos, onde é que estava Deus? Lá vamos chegar. Amém? E indo um pouco no versículo 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste, e tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Olha, para que tudo tenha supremacia. O que a Bíblia está dizendo aqui? É necessário que a humanidade coloque Deus em cima de todas as coisas. Porque quando a Bíblia diz para que Ele tenha toda a supremacia, é dizer que nós devemos saber que Deus está em cima de tudo e de todas as coisas. E se nós não fazemos isso, significa que nós vamos receber o contrário, porque nós movemos Deus do lugar de onde Ele pertence e começamos a andar pela nossa própria sorte. E quando andamos pela nossa própria sorte, o que vem não é bom. O que vem não é bênção, o que vem não é agradável. E é daí que depois vem, por que acontece isso? Porque nós movemos Deus do lugar em que Ele devia estar. Eu lembro alguns comentários que muitas vezes saem quando alguma coisa acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando vamos na história, é uma nação que foi fundada nos princípios bíblicos. É uma nação que foi fundada como uma nação cristã. É por isso que quando nós vemos a tomada de um presidente daquele país, há sempre aquela tradução, ele pegar a mão na Bíblia. Significa que ele está dizendo que ele se compromete com a palavra de Deus. A pergunta é, na prática tem sido isso? A resposta não. O que acontece no princípio daquela nação? Significa que todas as escolas, antes de começar as aulas, o povo tinha que orar. E depois das mudanças, outras escolas moveram isso, não se ora. Claro. E quando agora sucede que nas escolas acontece aquilo que muitas vezes os irmãos já ouviram, acontece muito mais nos Estados Unidos e hoje se espalha também em algumas partes do mundo, aqueles jovens homens que perdem a noção e chegam nas escolas com arma e regam tudo que aparecer, tudo que respira. O que acontece? Deus foi movido nas escolas e agora reina o quê? Reina o ódio, reina a maldade. Porque Deus... E nós perguntamos, onde é que estava Deus? Não, porque nós tiramos Deus primeiro. E quando tiramos Deus, o que vem depois não é agradável. Tiramos Deus da escola. Tiramos Deus da sociedade. Tiramos Deus da família. Tiramos Deus em todo o meio. E o que vem depois, na ausência de Deus, temos que saber que não é bom. Amém? Porque Ele deve estar, a Bíblia diz que Ele tenha a sua supremacia. Amém? Ele tem a sua supremacia. Querida igreja, quando nós anulamos a supremacia de Deus, o que vem é tragédia. O que vem é triste. Amém? Porque a supremacia pertence às mãos de Deus. O que acontece com a humanidade? Acontece que nós, por muitas vezes, quando nós prosperamos materialmente, nós pensamos que agora Deus já não tem nada a ver com a nossa prosperidade. O dinheiro está, os planos podem se fazer, Deus não é preciso. Olha onde é que nos leva isso. Depois chegamos onde é que nós chegamos, porque o dinheiro não tem supremacia da soberania de Deus. O dinheiro e as coisas materiais são sequência da bênção quando nós gerimos bem. Porque tudo que hoje em dia é a fonte de muita riqueza de dinheiro, irmãos, é coisas que Deus criou.
Quem é que colocou o ouro na terra? É Deus. Quem é que colocou o petróleo na terra? É Deus. Quem é que colocou o gás na terra? É Deus. Quem é que colocou pedras preciosas? É Deus. Só que nós exploramos e depois nos destruímos com aquelas riquezas que Deus colocou para nós. E eu me pergunto, se tudo isso que nós vemos que é fonte de dinheiro, é fonte de riqueza, é Deus quem colocou, então eu penso logo, Deus quando colocou isso, tinha ideias que o homem usasse isso por um bom benefício. Só que nós trocamos isso por via do egoísmo. O egoísmo é destruidor. O egoísmo não se preocupa com o bem-estar de outra pessoa. Mas a riqueza provém do Senhor. Amém? Amém. O que a Bíblia diz sobre a providência de Deus? A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas. Olha só, eu estava a mencionar agora os minerais. É Deus que criou. E a Bíblia confirma mesmo que Deus criou todas as coisas. Nenhum homem consegue fabricar os minerais num país que não existe. Ele vai por lá não. Ele tem que encontrar depois para extrair e para transformar. Amém? Ele não consegue, mas Deus é que cria. Amém? Quando nós ouvimos falar do Médio Oriente, quando nós ouvimos de falar da Arábia Saudita, aqueles países todos que são donos, e nós pensamos, foram eles que criaram? Não, eles encontraram lá. Deus teve a bondade de colocar aquela riqueza em abundância lá. Amém? Quando nós vemos o Brasil, país muito lindo, maravilhoso de natureza, que tem a Amazônia, que até é declarado como pulmão do universo, irmão, coisa gloriosa, amém? Não é isso que nós há pouco ouvimos a discussão que o mundo se levantou, que tem que se cuidar da Amazônia, porque esse é o pulmão do universo. Significa, destruindo aquilo, não é só o Brasil que vai sofrer, mas toda a humanidade. E eu penso, como Deus foi tão bom, criando algo exclusivo por um lado, mas que tem influência para o planeta. É o homem que cria a Amazônia? Não. Mas quem é que está destruindo? E vamos ver que Deus, olha, tem isso, nós vemos a supremacia de Deus. Deus coloca a Amazônia daí, que Deus coloca o poço de petróleo no Médio Oriente com abundância, mas o homem não sabe aproveitar. Mas nós que temos a luz da palavra de Deus, nós vemos a criatividade de Deus nisso. Nós vemos o poder de Deus nisso, que Ele sabe onde colocar as coisas, faz como Ele lhe apraz, aí coloca aquilo, e quando vamos olhar para a Europa, olhamos que a Europa é verdade que não tem muitos minerais, mas Deus foi criativo, que Ele meteu uma mente muito sábia nesses homens. Veja como é que Deus é tão bom. Outros têm, talvez a mente não desenvolve tanto assim para usar o que tem, outros não têm, mas têm, amém? É por isso que o crente não tem necessidade de invejar nada. Se aquele é mais, porque Deus é que sabe como é que usa, amém? E nós devemos esperar que cada um de nós deve contribuir com a sua sabedoria, com os seus dons, para o bem que glorifica a Deus. Se todos nós pensássemos assim, seria bonito. Ajuntaríamos as nossas forças. Um tem aquilo, outro tem aquilo. Nós ajuntamos tudo isso para o bem da nossa vivência. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas e sustenta a sua criação. Nem mesmo a liberdade das suas criaturas está à parte do seu governo. Nem mesmo a liberdade da sua criatura está à parte do seu governo. Significa que a nossa liberdade, ela deve ser orientada pela soberania de Deus. A nossa liberdade deve ser orientada por Deus. Olha, vocês já ouviram, irmãos, aquele que diz, eu faço da minha vida aquilo bem me
Aquilo bem me convém. E às vezes nós pensamos que está certo, está errado. Eu não posso fazer da minha vida tudo que me apraz. Ok, você pode dizer que você faz da tua vida tudo que te apraz. Tudo bem, pega no teu carro agora, você não respeita nenhum código. Faz da tua vida e vais ver o que é que vai te acontecer. Ah, irmã Jaqueline, a gente que faz assim, fala, eu faço da minha vida o que bem pretendo. Não tem veracidade essa expressão. Você não faz da tua vida o que é que você quer. Porque se você fizeste da tua vida aquilo que você quer, você quando está doente diz assim, eu quero ficar sã, e você fica. Não. Deus tem poder até nas nossas próprias liberdades. Amém? Glória a Deus. Porém, Deus não exerce governo de tal forma que Ele pode se responsabilizar pelo mal moral que nós praticamos. O que é que isso significa? Deus tem toda a soberania, Deus todo tem o poder, mas Deus não é responsável do mal moral que nós praticamos. Isso significa, Deus não é responsável pelos pecados que eu vou fazer. Não. Por que que Deus não é responsável pelo mal que eu vou cometer? Porque Ele me deu a virtude daquilo que é chamado o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio significa que Deus não é opositor, não é opressor. Deus não oprime ninguém. Deus deu a cada um de nós liberdade de escolher. Seria tão trágico se a nossa vida com Deus fosse assim. E Deus não fez isso porque Ele sabia que não seria bom para nós. Olha, se a nossa vida com Deus fosse assim comandado, Deus é que sabe que hoje você não vai no Brasil, você tem que ir em Roma. E você tem que ir mesmo. Seria triste isso. Hoje você tem que comer mesmo fígado. E você não quer comer fígado. Mas você tem que comer porque você está a ser comandado. Os irmãos estão rindo, né? Mas isso é verdade. Você já imaginou você ser comandado? Como é que isso é oprimido? Deus não fez isso. Deus criou, mas diz, olha, Lucas, eu te criei, você é minha criatura, mas você vai ter liberdade da tua vida. Agora, eu sou responsável das minhas escolhas. É por isso, agora vamos chegar num ponto, por que as coisas acontecem? E a gente pode perguntar, e Deus estava onde? Agora está ali. Deus está sempre presente, mas tudo que é negativo que vai acontecer a mim ou na humanidade é a resposta da escolha que nós tomamos. Aí Deus já não toma a responsabilidade, porque tomamos. Vamos entrar agora na pandemia. A pandemia, muitos perguntam, mas onde é que está Deus para dar um fim nisso? Era bom, sim. Mas muitos têm certeza que isso foi fabricado. E a fábrica foi a vontade de Deus? Se é que for fabricado esse vírus? É a escolha do homem. E se a escolha foi errada, que o homem escolheu, o que é que nós vamos escolher? Coisa boa? Claro que não. E aí, há alguma coisa que nos leva a culpar a Deus? Nós escolhemos o mal. E do mal temos que cefar o mal. Deus não se responsabiliza pelo mal moral que nós escolhemos. Deus não é responsável, querida igreja, quando eu escolher o pecado. E do pecado, sem dúvida, eu vou cefar o resultado do pecado. É completamente natural. A Bíblia diz que nós vamos colher tudo aquilo que nós semearmos. Amém? Semearmos. Se o mundo semear o amor, do amor vai cefar. Se o mundo semear o ódio, do ódio vai cefar. Amém? Se eu respeitar a irmã Arlete, eu não vou esperar outra coisa. Ela vai me respeitar também. Se eu ter um cuidado, por favor, pode estar a interferir aí no som. Se eu semear a atenção no irmão Paulo,
eu também vou cefar a atenção. Você já deu conta quando você tem cuidado de telefonar para alguém para saber como é que ela está? Tarde ou cedo essa pessoa também começa a ligar para você. Por quê? Você está a semear até. E quando você desliga de alguém, uma semana, não faz caso. Outra semana não faz caso. Outro mês não faz caso. O que é que vai acontecer entre vocês os dois? Por quê? Vocês estão a semear e da distância vem o quê? Distância. Tão claro, né, irmã Gleice? Irmã Gleice está muito... Nada vem por acaso. Tudo vem na consequência da nossa escolha. Vlad, estás a me entender bem, filho? Tudo vem, hoje não está a ser traduzido, mas pronto. Tudo vem na base da nossa escolha. Então, porém, Deus não exerce o governo total. Não significa Deus não é culpado, não é responsável do nosso pecado. Não é. Amém? É a responsabilidade a responsabilidade das suas criaturas como gentes livres. Nós somos livres, irmão. Isso significa que as criaturas racionais podem agir por sua própria capacidade. Elas podem tomar decisões e assumir as atitudes de acordo com sua própria vontade. Isso é lindo, irmão. Eu vou repetir. É responsabilidade das suas criaturas. Quais são essas criaturas? É a responsabilidade das suas criaturas como gentes livres. Significa, nós somos livres, irmão. Isso significa que as criaturas racionais, quem é racionais? Racional significa que é aquela pessoa que usa da razão, que sabe escolher o mal e o bem. Somos nós racionais. E essa racionalidade tira a possibilidade de culpabilizar a Deus. Porque eu sou racional, eu tenho que racionar, eu tenho que pensar o que devo fazer, eu tenho que pensar aquilo que não devo fazer. Aleluia! Então não há chance, não há espaço de eu culpar. Eu fiz isso por causa da Marlete. Nulo. Não é verdade. Eu fiz isso por causa da igreja. Nulo. Isso não tem validade. Eu fiz isso porque alguém diz que eu tinha que fazer. Não tem argumento. Você tem racionalidade de fazer aquilo que você decidir, que isso posso fazer, isso não posso fazer. Olha, irmão, eu por isso que sou assim, sou daquelas pessoas desde então, eu nunca fui nesta cantiga de dizer, olha, eu estou bebendo porque o fulano é que está me ensinando bebendo. Eu estou fumando porque o Senhor que está me ensinando a fumar. Não, você tem razão de dizer que eu não fumo, eu não quero fumar. Você tem razão de dizer que eu não bebo, eu não quero beber. Quando você diz que estou a beber por causa do fulano, é mentira. Você está buscando somente a muleta para te encostar, mas o desejo é teu. A vontade é tua. Você tem capacidade, você tem espaço de escolher o certo e o errado. Você não deve andar na onda de ninguém. Você não deve andar a ser arrastado por ninguém. Você tem a liberdade de escolher. Você tem a liberdade de fazer a tua vida o paraíso melhor. O que é o paraíso? Quando você goza de paz. Não é verdade? E você também pode fazer a tua vida do pior inferno que possa existir. Como? Das escolhas que você vai fazer. Amém? Deus nos deu esta providência de usarmos da liberdade, porque Ele é supremo. Amém? Aleluia. Isso significa que as criaturas racionais, elas podem ter a capacidade de escolher e elas podem tomar as decisões e assumirem as suas atitudes de acordo à sua própria vontade. É daí que cada um de nós, amém? Dessa atribuição do livre-arbítrio, é daí que cada um de nós é responsável das suas atitudes. Acentue bem mesmo, irmão, para que você que está aqui, você que está aqui na igreja e você que está nos ouvindo, nunca se atreva a culpar alguém. Cada um de nós é responsável da sua
própria atitude. Significa que a escolha que eu vou fazer, eu tenho que estar preparado pelas consequências que poderão vir. Se for escolha certa, glória a Deus, o que vem é bom. Se for escolha errada, o que vem é mau. Por isso que eu não sou muito a favor dessa teologia que diz, com todo o respeito quem defende isso, que diz, se você está sofrendo, é castigo geracional. Porque se assim fosse, na genealogia de Jesus, não podia vir Jesus. Se você for acompanhar a genealogia de Jesus, entrou toda a espécie de pessoa. Na genealogia de Jesus, quando você vai lendo lá em Mateus, o primeiro capítulo, fala da genealogia de Jesus até chegar a Jesus. Nessa genealogia entrou tudo do que é espécie de pessoa. Criminoso, prostituta, tudo entrou, mas no fim veio Jesus. Se fosse o castigo da geracionalidade, então Jesus não podia vir nessa... Você sabe que entrou mulher prostituta nessa genealogia, entrou homens assassinos nessa genealogia, mas Deus contornou o fim, veio Jesus. Então eu não posso poder desculpar-me que eu estou a ser alcoólatra, porque o meu bisavô também era alcoólatra. Eu não posso dizer, olha, eu não estou a ser bem sucedido no casamento, tudo está a dar errado, porque até o meu bisavô, os casamentos falharam. É por isso também. Não, você pode fazer o diferente da tua curso de família. Escolhas diferentes. Para. Vou ser um pouco mais pesado. Não significa que na ventre de uma mulher prostituta também tudo que ela tem que ser. Não. Pode sair doutores, pode ser mulheres e homens de boas famílias. Porque eles não serão obrigados a escolher a mesma escolha que a mãe um dia fez. Não serão obrigados a escolher a mesma escolha que o pai um dia fez. Se o pai foi alcoólatra, não significa que eu também tenho que ser alcoólatra. Mentira, desculpa, eu posso escolher porque eu tenho livre arbítrio de fazer da minha vida o melhor que possa ser. Amém? Amém? Quero ouvir o amém bem glorioso. Oh, glória! Amém, irmão? Vamos esquecer dessas desculpas, em português terra a terra, que se diz desculpas farrapadas. Dizer sou assim porque a minha família é assim, sou assim porque aquilo não. Você tem direito de fazer a tua escolha. Amém? Aleluia. Agora vamos. Significa, elas são livres conforme a sua natureza. Elas querem, as pessoas são livres conforme a sua natureza. E lhes permite ser livres. Isso é o livre-arbítrio. Uma coisa que Deus fez em nós é nos dar a liberdade. Você gosta de ser muito controlado? Você gosta? Eu não gosto. Não gosto. Não gosto. A sensação de ser controlado a mim me irrita. Não, eu não gosto. Porque eu tenho que ter consciência de fazer, de prestar as minhas declarações, de falar aquilo que eu quero. Eu sei, não estou a dar um exemplo, hein? Cuidado aí. Se você me diz, você tem que dizer. Então aí é que eu não vou dizer mesmo. Eu não tenho que dizer quando você quer. Eu devo dizer quando eu acho que agora é momento de falar. Estou a dar um bom exemplo? Não, esse é o seu irmão Lucas. Amém? Então deve-se criar bom ambiente para que haja conversa. A conversa nunca deve ser uma coisa imposta. A conversa nunca deve ser uma coisa obrigada. Se o nosso próprio Deus, o nosso Criador, não nos obriga em nada, nos deu a liberdade, eu é que vou obrigar alguém para fazer aquilo que não é do seu. Não tenho direito, porque senão quem havia de fazer isso é Deus. Mas Deus nos criou e nos deu esse livre arbítrio. E dessa liberdade nós devemos fazer coisas boas. Amém? Isso é a noção
do facto de Deus não nos obrigar, essa noção que eu e você, ninguém tem direito de obrigar a ninguém. Porque Deus deu liberdade a cada um fazer a sua própria escolha. Aleluia! Amém? É por isso que você nunca vai encontrar o irmão Lucas estar aí com o irmão. Irmão, então a vida está mesmo bem? Quer dizer, querendo buscar outras coisas? Não. O Espírito Santo fala com a pessoa. O Espírito Santo conversa das boas coisas, das coisas erradas. Então, quando chegar o tempo, o Espírito Santo vai convencer a mim e você falar daquilo que não está bem. Eu não tenho que, como se diz lá no Brasil, eu não tenho nada que forçar a barra. Sim ou não? Não tenho nada. Deus enviou o Espírito Santo que nos convence do nosso mal, das boas coisas. E quando chegar o momento, o Espírito Santo nos convence de eu fazer a minha confissão, de eu fazer a minha declaração, o tempo de Deus. Ninguém deve passar, ninguém deve colocar, como se diz, colocar a carroça à frente dos... Amém? Ninguém. É Deus. Olha, vamos um pouquinho mais nesse capítulo que eu acabei de ler. Ele diz, por meio dele reconciliou consigo todas as coisas. Por meio de quem? Por meio de Jesus, ele reconciliou consigo todas as coisas. E nada ficou por se fazer. Enquanto estão tudo o que está no céu e na terra. E olha a coisa linda também, lá no 21 diz, antes vocês estavam separados de Deus. Antes nós estávamos separados de Deus. Estávamos separados como? Vamos ponderar aqui. Separados como? Dizendo, você não dá para Deus? Não. Eu estava separado de Deus pela escolha que eu tinha tomado. E quem está separado de Deus não é porque Deus o separou. A sua própria escolha o separa de Deus. E essa separação é eterna? Não. Essa separação quebra quando eu me arrependo do meu caminho e volto para Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Ele diz que, mas agora, 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico. O que isso significa? Jesus se reconciliou conosco através da sua morte e ressurreição. A partir da morte e ressurreição de Jesus, eu tenho o direito de me reconciliar com Deus. E essa reconciliação não tem pecado pequeno, pecado grande. A reconciliação é para tudo. Há um erro nas igrejas ou nos crentes de classificar os pecado grande e pequeno. É por isso que eu repito várias vezes que é um erro na igreja, como já é do conhecimento que o crente não bebe, e o crente quando veja alguém que está a beber, ele condena de um pecadão grande. Ele se esquece que falar mal do irmão é o mesmo pecado como alguém que está a beber. Se esquecem disso na igreja às vezes. Está se prostituindo. Grande pecado. Puf. Esquece que tem inveja na igreja de um irmão, está no mesmo lugar de quem está. Estão me ouvindo, irmãos? Vou dizer para a igreja uma coisa muito curiosa. Irmãos, a gente diz, não, na igreja, sim. Isso não acontece nessa igreja. Irmão, se você tem dificuldade, irmão Lucas, onde é que está chegando? Vamos falar. Não, eu não bebo, eu não falo mal de ninguém, eu não faço aquilo. O fulano faz. Olha, igreja, inveja é pecado e leva à perdição. E na igreja não existe isso, existe sim, senhora. Eu não tô aliciando os irmãos a amarem muito as redes sociais. Mas agora, eu tenho dito que hoje em dia, as redes sociais ajudam a entender quem é verdadeiramente nosso amigo ou alguém que só finge. Através de quê? Só um like. Estão rindo? É verdade isso. Hoje é muito
fácil dar conta quem finge conosco. Eu gosto. Você na rede social, você apanha bem. Até você posta só uma coisa tão simples. Para dar o like, o dedo pesa. Agora, quem não consegue dar um likezinho para uma coisa assim? Vai aplaudir quando você comprar uma casa boa? Duvido. Quem não consegue dar um like, vai aplaudir quando ouvir que você é diretor? Duvido, querido. Quem não te dá o like, vai aplaudir quando a tua família está bem consertada? Duvido. As redes sociais nos mostram muito bem. Eu agora já... Eu não estou dizendo que você faz o like, porque a gente também exagera. Tá comendo uma picanha, tá lá exposta, coisa. Não, isso também não. E agora eu vou direto mesmo para a igreja aqui. Até na nossa página da Assembleia de Deus, você dá conta. Aparece um, amém, glória a Deus. E aparece outro, nunca dá glória. Mas a minha palavra não é de Deus, do irmão é que é de Deus. Está a amizade também. Está o partidarismo. Está errado isso. O que é de Deus é de Deus. Se é do Lucas, se é da irmã fulana, é de Deus. Meteu, amém, glória a Deus. Alguns não têm tempo de ver. Mas eu noto isso às vezes. Há irmãos que nunca aparecem na nossa página. Você diz, parece que não estão registrados aqui. Vais ver alguém que postou uma coisa que lhe interessou, aparece. Esse irmão afinal também tem... Esse irmão também afinal faz parte dessa página? Nunca ouvi. Irmão Jorge está rindo. Irmão, mas por que estou dizendo isso? Porque nós às vezes andamos por uma terra cheia de ovos. Não, pecado é aquilo. E a gente comete coisas que podem nos impedir de entrar no reino de Deus. Inveja, acepções de pessoas. Vamos eliminar tudo isso. Porque senão, se eu sou invejoso, estou mesmo no lugar do alcoólatra. Se eu sou invejoso, estou mesmo no lugar da prostituição. Se eu sou invejoso, estou mesmo no lugar do adultério. Não há meias verdades. Estão me escutando? Pode dar um bem, né? É um bem, bem forte. Irmão, tudo, para Deus não há pecado pequeno, pecado grande. Para Deus só existe pecado. Tudo que tem o nome de pecado impede a tua ligação com Deus. Deixemos de classificar os pecados. Amém? Agora, vamos chegando já. Sempre que exercemos a nossa liberdade, assumimos a nossa responsabilidade. Você que tem responsabilidade, você vai dizer que eu amo a todos, ou vai dizer não, eu amo mais a irmã Terezinha, a irmã Gleice, não. Eu amo mais o irmão Paulo, o irmão Isaac, não. Você, da tua responsabilidade fazer isso. É da tua responsabilidade você também dizer, eu vou amar a todos como Jesus nos amou a todos nós. Independentemente das diferenças de caráteres e tudo, mas eu vou me esforçar a amar a todos. Eu falando disso, vou direito para a irmã Jaqueline. A irmã Jaqueline, quando escolheu essa igreja, ela teve muita dificuldade. Primeiro, distância. Era muito longe. Ludwigsburgo até... Não é Ludwigsburgo. Bietigheim até Deckenfron. Irmão, viagem tremenda. E chega na igreja muita dificuldade. Mas sabe, ela escolheu, eu vou amar a todos como Jesus amou a igreja. Sabe o que está acontecendo? Até hoje ela está aqui. Por quê? Porque ela olhou para e continua a olhar para e resultado. Quem olha para Jesus e continua a olhar para Jesus, nada ali em pé. O deserto vem e as montanhas aparecem e ficam para. E o caminho é em frente. Amém! Se Deus é por você, quem será contra você?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? A irmã Rosália diz assim: essa igreja misericórdia, o irmão Lucas, meu Deus, hoje chegou mais um domingo para lhe suportar. Não olhe para ele. Claro que a nossa boa convivência também nos ajuda, mas olha para Jesus. Se isso acontecer em algum momento, porque talvez às vezes acontece também, que há certas pessoas que fazem a nossa caminhada mais pesada, assim que você põe já o pé aí, você ora já: Deus, toma conta de mim. Faz-me uma bênção hoje. E quando você faz isso, as portas fecham para aquele que querem te derrubar. Irmão, você sabe que há gente que tem muito prazer de ver alguém triste. Vão dizer que é mentira. É verdade. A gente só se alegra quando ele sabe que ela tirou um veneno que fez o outro andar assim. Tem este prazer. Mas você tem poder de transformar isso, é bênção. Sabe por quê? Nunca aceita você ser saco de lixo de ninguém que seja. O que é que você põe no saco de lixo, irmão? É tudo aquilo que já não vale mais para você. E toda pessoa que só sai dentro dele coisa que destrói, significa que ele está tirando dentro dele tudo aquilo que não presta para depositar na vida de alguém. E você não deve aceitar isso. Que joga onde ele quiser. Na minha não. Na minha não. Porque quando alguém fala uma palavra que não é a bênção, ela tirou o lixo para você e você, carregou o lixo do camarada ou da camarada. O teu dia está estragado. O teu dia está estragado. O teu dia está estragado. Você carregou. E quando você carrega, irmão, você carrega a todo lugar. É quando uma pessoa diz: eu não vou perdoar o fulano para nunca. Pensa que é a melhor solução. Você está a se condenar. Quando você não quer perdoar alguém, você carrega essa pessoa em todo lugar. Você está sentado na mesa, está contigo. Você está a comer, está contigo. Você está a dormir, está contigo. Você está a carregar ele na tua cabeça. Porque cada vez que você se lembra dessa pessoa, você fica irritado. Mesmo que ele está lá em Angola, quando ele vem na tua cabeça, você fica zangado. Você está a carregar essa pessoa. Perdoa para você não carregar ninguém. Andar livre. Você já viu pessoas que não perdoam, às vezes não conseguem dormir? Por quê? Porque aquela pessoa ele está carregando todo o tempo ele. Eu não posso ver o fulano. Eu não posso falar com o fulano. E cada vez que você pensa, você está carregando, está carregando. Não, bota para lá. Leva Jesus. Jesus te faz dormir. Jesus te faz comer. A gente quando não querem perdoar, diz: não vou perdoar até que eu sair dessa terra. E sofro o tempo todo até morrer. E às vezes essa dor do perdão, sabem, está provado que muitas doenças provêm do estado do espírito. Até mesmo questões cancerinas. Muitas delas provêm de corações amargurados que não querem liberar o perdão. Querido, e a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. O crente que tem paz tem sempre a aparência de ser jovem. Porque você não carrega nenhum peso. Irmão Jorge, né? Vamos perdoar para estarmos sempre jovens. Né, irmão Paulo? Amém? Irmão, a escolha é nossa. Amém? Viva a supremacia, viva a providência de Deus. Por isso que eu disse, quando se fala da providência, o povo está a esperar logo, que o irmão Lucas vai dizer: você vai ter 3 carros em casa, você vai ter aquilo em casa. Não, isso também pode acontecer. Mas a maior providência de Deus é você conhecer que você tem a liberdade de fazer as tuas escolhas. Você é dono de viver em paz e de viver em amargura. Você deve escolher, porque Deus já fez tudo. Agora a escolha é minha. Amém? Aleluia, glória, glória, aleluia. Alguém uma vez diz assim no meu trabalho: mas Lucas, você nunca fica cansado? Eu fico, se você repara bem, às vezes enquanto o meu olho está lá bem no fundo, é muito claro, estou cansado. Mas a minha disposição, ela dificilmente revela que eu estou cansado, porque tem sempre um sorriso,
tem sempre uma boa disposição. Porque isso nos ajuda. Amém? Nos ajuda. Glória a Deus. Eu vou encerrar dizendo também há um mau conceito da providência de Deus. E às vezes você leva isso e você dá conta. É por isso que eu disse, muitas vezes os crentes se equivocam. Elas apontam o dedo o alcoólatra, aponta o dedo a alguém que supostamente pensa que está no adultério e andam com outros pecados destruidores sem elas dar por ela. É como é o conceito da providência também. Há coisas que talvez não sabemos que estamos a lidar com um conceito errado e nós navegamos nisso. O deidismo não é muito usado, mas a ideia é que Deus é observador do universo e Ele não interfere no mundo. Significa que Deus só está olhando. É só o deidismo. Deus não tem poder para intervir. Pensamos assim, está errado esse conceito. Deus tem todo o poder de se intervir. Amém? Tem o dualismo, o conceito de que há dois poderes no mundo. Amém? Há um teólogo que escreveu que dentro de nós há duas personalidades. Há Muta Teresa, já conhece, não é? E há outro, não é muito bom falar esse nome aqui, mas o baixinho desse país, que deixou uma história muito, para não dizer o nome, diz que na vida do ser humano há sempre essas duas pessoas. E a ideia do dualismo também é assim, define que o mundo tem duas forças, uma força do bem, uma força do mal. É? Para além, apesar de que isso pode parecer assim, mas tudo isso, Deus está acima de todas as coisas, daquilo que nós acabamos de ler. Tem também a ideia do panteísmo. Isso significa que a criação participa e constitui o ser próprio Deus. Há muita gente que diz, não, Deus é você mesmo. Esse é o panteísmo, cuidado com isso. Há uns que falam que nós, os seres humanos, somos os próprios deuses. Os próprios deuses, tudo bem, mas Deus, não. Tá? Eu sou somente criatura de Deus. Né? Somente criatura de Deus. Mas eu não constituo algum Deus. Amém? Indeterminismo afirma que o mundo não está sujeito a qualquer controle. Amém? Que tudo que acontece, acontece por acaso. É aquela ideologia que chama o Big Bang, ou como é que se chama, que tudo isso sucedeu por uma explosão. É mentira, tudo foi criado, aqui lemos, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nada existe por acaso, amém? Determinismo entende que existe um poder superior que anula tudo. Isso também está errado, que esse poder anula a tua liberdade de escolha, anula o poder de Deus, também está errado o determinismo. Nós sabemos que Deus está acima de tudo. A casualidade, há gente que gosta da casualidade. Até crentes também. Irmão, casualidade diante de Deus, isso é pecado. Não há nada casual para Deus. É por isso que a Bíblia, Paulo diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Na vida do crente não há casualidades, há sempre propósito de Deus. Foi uma casualidade conhecer o fulano. Não. Foi uma casualidade conhecer a irmã Arlete. Não, Deus preparou para eu conhecer. Foi uma casualidade conhecer o irmão Paulo. Não, é um propósito de Deus. Porque sempre você vai dar conta a alguém que Deus vai colocar no teu caminho, você vai aprender alguma coisa com essa. Deus não traz nada no teu caminho em mera casualidade, há sempre propósito. Por que a irmã Jacqueline encontrou essa igreja? Casualidade? Há um propósito que ela hoje em dia pode extrair. Por que a irmã Arlete encontrou essa igreja? Há casualidade? Há um propósito. Esse propósito pode ser lindo, não lindo, mas há um propósito. No final, destino ou azar. Muita gente gosta de se justificar por isso. Esse é o meu destino. Esse é o meu azar. Para Deus não há destino, não há azar. Que coisa é essa? Destino? Eu vim parar na Alemanha porque tive bom destino. Não. Eu vim parar na Alemanha porque Deus quis usar isso para alguma coisa.
Deus usou qualquer coisa, qualquer viagem, qualquer meio, porque há um propósito. O destino. O fulano tem bom destino. Não há nenhum bom destino. A gente que diz assim, o fulano é rico. Tem sorte. Não tem nada de sorte. O rico não dorme. Se você acorda meio-dia, você não vai ser rico. Se você tem dificuldade de acordar às 3 da manhã, você não vai ser rico. E que o outro tem sorte, não. Ele trabalha por aquilo. Trabalha por aquilo. Estudou. Tem a faculdade de doutor. Não dormia, estudava muito. Então não é destino, não é sorte. Trabalhou. Mas a gente que fala assim, irmão, o fulano tem tanta sorte. Tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Mas o camarada não quer sair da cama, quer dormir. Você vai ter mesmo sorte de dormir, pronto. E não vai tirar nada. Está vendo? Irmão, não caia nessa de sorte. Não caia nessa do azar. Eu estou passando por isso, sou muito azarado. O diabo gosta de ouvir isso. Fica mesmo aí preso. Não, você diz, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Isso que estou a passar agora é só por um tempo. O deserto vai passar. Deus vai abrir o mar vermelho. Eu vou passar para o outro lado do Jordão. Eu vou cantar cântico da vitória. Profetiza na tua vida. Eu não fiquei para ficar aqui preso. Eu não estou aqui para ficar estagnado. Deus tem coisas grandes para mim. Deus tem felicidade. Olha, eu tenho dito sempre, ainda que eu viver um dia feliz, eu quero viver feliz. Ainda que um dia viver uma semana feliz, eu quero experimentar a felicidade. Sonha, sonha. Deus tem coisas. Ele usa a tua escolha para completar aquilo que você quer. Amém? Deus ricamente vos abençoa. Fora do azar, fora do destino, fica na dispensação de Deus. Você pode dizer um amém bem gostoso? Aleluia, Deus abençoa. Aleluia.